Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo e eu estou aqui com a Luana. E essa é a nossa apresentação da segunda entrega do primeiro trabalho de embarcados. A gente vai começar explicando um pouquinho sobre o código. A gente uniu as duas entregas. Pode abrir um pouquinho só a estrutura do arquivo? A gente tem a parte um e parte 2 e a gente juntou tudo nesse arquivo entrega 2. Subindo um pouco lá no início, é, a gente só definiu algumas funções base, né? Importou algumas bibliotecas importantes que seriam necessárias para a execução do projeto de acordo com as especificações. A maior parte do nosso projeto, ele funciona dentro da main, né? Tudo é chamado pela main, que a gente colocou no final, e ela funciona como uma espécie de seletor ou menu, né? E aí ele vai fazer a seleção das funções que a gente deseja. A gente escolheu dessa forma porque seria melhor do que passar todas as validações de função toda vez que a gente fosse escolher qual seria. E a gente também tem essas verificações dos inputs. Então, se o usuário colocar alguma informação, algum comando que não é adequado, ou que o tamanho do comando não é de acordo com o que a gente está esperando, ele também está fazendo esse tratamento já nesse processo. E aí, embaixo, a gente tem essas definições. Ela está dividida em protocolo um ou 2, que seria a parte um ou 2, e aí ela tem os comandinhos que vão chamar de acordo com o byte de comando que a gente quer, do comando que a gente está precisando utilizar. E aí ele também tem essa verificação de comando desconhecido, se a gente colocar alguma função que não está delimitada agora. Usando um exemplo, a gente pode ir no solicitar inteiro e ele faz essa verificação, ele recebe as configs da serial e a matrícula, e aí o pacote ele vai ser o byte de comando e a matrícula. E aí, uma vez que ele enviou essa solicitação, ele vai ler essa resposta da serial. É importante lembrar que ele utiliza os últimos 6 dígitos da matrícula, e a gente também tem uma funçãozinha específica para isso, em que ela recebe essa matrícula, a gente deixa a nossa por default, e aí ela faz essa redução e pega os últimos 6 dígitos dela também. E aí as funções são muito parecidas, né? De solicitar inteiro, solicitar float são muito parecidas, de enviar inteiro e float são muito parecidos, o empacotamento delas para envio. A gente vai ter alguma diferença quando é no caso da string, que é um pouco mais específico. E aí agora eu vou passar a palavra para o Eduardo para ele explicar um pouco dessa especificidade. Eu vou estar demonstrando o funcionamento de uma das funções do protocolo 2, né, que implementa também o Modbus, mostrar um pouco as funções que a gente usou para implementar o CRC, e acho que é isso. Então, basicamente, o protocolo 2, todos os comandos eles têm a própria função, porque como a Lona falou, era melhor do que ficar processando isso internamente, ficava mais encapsuladinho. Então vamos demonstrar como que funciona a função de enviar uma string. Então ela vai receber as configurações do UART, da serial, a matrícula e a string que a gente quer enviar. Ela vai forçar a ser o TF8 para não dar nenhum conflito. E aí a gente vai usar essa função enviar pacote. Só que ao contrário disso, a gente vai chamar essa função montar escrita, mas aí ela já passa o byte de comando, que seria o subcódigo, o tamanho da string, que seria o byte n, né? E a matrícula. É, deixa eu ir lá nela. Ahn, então aqui, ela é muito simples, ela vai basicamente montar o pacote. Então o corpo desse pacote vai ser o byte de endereço, o byte de código, né? Que é no caso as funções de. Só tem dois, que é para as funções de escrita e para as funções de leitura. O subcódigo, que nesse caso é o byte de comando. O payload, que são os dados, no caso aqui é o tamanho da string e a string, e também a matrícula. Uma diferença desse protocolo é que no final ele vai adicionar esse pacote os 2 bytes do CRC16. E é basicamente isso. O nosso CRC ele foi implementado com base no código do professor, então essa é a função para calcular ele, e essa é a função para validá-lo. E essa daqui são algumas funções base, né, de enviar pacote e de leitura. Elas são usadas nos dois protocolos. E eu acho que é basicamente isso. Vamos mostrar funcionando. Então, eu vou abrir.
Nessa tela aqui está o terminal rodando esse código. E nessa tela aqui vai ficar o simulador. Então, é muito simples. A gente coloca o protocolo e depois o byte de comando. Então, eu esqueci de falar que para rodar a gente passa a porta e a matrícula como parâmetros. Então, vamos rodar os 12 comandos para testar se eles funcionam propriamente ditos. Então, vamos começar com o protocolo 1, com o A1. Então, a gente pode ver que a gente solicitou um inteiro, esse inteiro veio. A gente mandou 7 bytes, conforme foi especificado pelo enunciado. E a gente também recebeu os 4 bytes, que no caso é um inteiro. O float vai funcionar de uma forma muito parecida. Então a gente recebeu aqui o nosso pi, que também são 4 bytes. Agora a gente vai solicitar uma string. Então, mensagem da UART alternativa está funcionando perfeitamente. Vamos agora mandar algumas coisas, né? Então, 0xb1, a gente vai mandar o número 714, é bem legal. Então, ó, ele foi multiplicado por 4. Então, ele deveria ser multiplicado pelo último dígito da matrícula. Então, isso aqui tá certo. 11 bytes foram enviados, então tá correto. Vamos agora fazer para o float. Vai ser a mesma coisa. É, as funções de float e de int são muito parecidas. Então, vamos mandar o número de Euler. Então, beleza, ele também multiplicou. E agora falta mandar uma string. Então, 0xb3. Então, nossa string vai ser eu amo embarcados. Então, recebeu aqui corretamente. Ele mandou aqui, ó, o byte de tamanho. E aqui depois ele mandou os bytes da string. Então agora vamos para o protocolo 2. Então 20x-A1. Eu embarcados é boa. Recebemos aqui o nosso inteiro. Então ó, já está aqui no Modbus, está funcionando bem. Protocolo 2, 0x-A2. Então recebemos aqui o nosso pi também. O CRC tá ok. Código e subcódigo aqui. Ahn, Qual que eu parei? O 2 agora o de string. Vamos pedir a nossa string. Então, mensagem de teste Modbus via WART. Tá perfeito. É, Agora vamos para as funções de envio. Então, 0xb1. Então, vamos mandar o 714 de novo. Dessa vez é para ele multiplicar por 2. É, Aqui ele está falando que está multiplicando por 4, mas é só um erro de print. O certo é multiplicar por 2, que é o que está acontecendo. Inclusive, é o que está aqui no log. É, O float é a mesma coisa. Então, float é 0x. É, B2. Vamos mandar de novo 2,71. Então, multiplicando por 2 era para dar 5,4 e ele recebeu 5,4. Aí aqui de novo é só erro no print. E por fim, mandar uma string. Então, 0xb3. E vamos mandar a string dado. E aí, dá para ver que aqui foi tudo bem. E aí, só para quebrar um pouco o pacote, então 16 bytes foram enviados, que é o byte de endereço, byte de código, byte de subcódigo, byte de tamanho, ou seja, dado tem 4 de tamanho, então byte 4, e depois 4 bytes com a string, e depois os 6 bytes que são os últimos da matrícula, 008024. E por fim, os 2 bytes do CRC16. Então tá funcionando tranquilamente.
E aí a gente também recebeu aqui os 7 bytes. Essa foi a nossa apresentação para a entrega 2. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. O que você acha?